Hoje nós vamos estar falando um pouquinho do relacionamento com Deus, ou um relacionamento com o Espírito Santo, né? O texto que a gente vai estar iniciando aí a palavra está em Êxodo 19. Então, se os irmãos quiserem pegar aí a Bíblia, quiser pegar caderno, anotar, ou anotar os versículos depois também ir para a leitura, né, no seu secreto aí, ou no tempo que você tem de leitura. A gente vai dar início aí, então, eu vou dar uma lida aqui, uma lida extensa, do Êxodo 19, do 3 ao 25. Tá? Vou começar aqui para a gente poder compreender o que Deus está querendo falar conosco. E subiu Moisés a Deus, e ao Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fez os egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligente, se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis, reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés, esse versículo 9 aqui, até grifei aqui, pintei, porque tem uma parte muito importante que depois eu quero retomar aqui com vocês, mas só para vocês já ficar cientes sobre esse versículo 9. O que o Senhor falou? E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nessa passagem, o que Deus falou aqui. Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos aqui, não subais ao monte, nem toqueis no seu termo, todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu ao monte ao povo e santificou o povo. Lavaram as suas vestes. E disse o povo: Entrai, estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina. Assim é como o Senhor tinha falado. E o sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, assim como o Senhor tinha ordenado ele, né? E todo o monte Sinai fumegava, só que qual que era o objetivo de o povo ficar no pé do monte? Para que quando Moisés subisse ao monte e Deus falasse com Moisés, o povo conseguisse ouvir, assim como eu até grifei aqui no versículo 9.
para que o povo esteja perto. Quando eu falar contigo, Moisés, o povo ouça. Esse era o objetivo de o povo estar perto do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E no sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que chegaram ao Senhor se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte, santifica-os. E disse-lhe ao Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Tá? Também quero que vocês prestem bem atenção aqui. Ele pediu para que Moisés descesse e quando ele retornasse para que Arão também subisse com ele. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isto. Aqui então o Senhor deu uma ordem para ele, ele atendeu prontamente, fez o que o Senhor tinha mandado, fez o povo se santificar, lavar as suas vestes, se preparar para aquele dia, para o povo estar no pé do monte, para quando Deus falasse com Moisés, o povo também ouvisse o que Deus estava falando, para que quando Moisés falasse ao povo, o povo cresce e não duvidasse de Moisés. Tá? Vamos continuar construindo a história. Eu quero pular ali agora no capítulo seguinte, que é o capítulo 20, e eu vou ler aqui do 18 ao 24, para a gente dar prosseguimento aqui na história. Porque aqui, ó, no capítulo 20, o início, aqui Deus começa a dar toda a orientação, todos os mandamentos, as leis, o que era para o povo fazer, o que não era para o povo fazer. Então, eu vou pular aqui para o versículo 18, para a gente dar continuidade aqui, para a gente construir essa história do que Deus acabou falando comigo aí, eu achei bem importante para compartilhar com os irmãos. Versículo 18 diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se. O povo retirou-se e pôs-se de longe. Então, vejam bem, o povo que estava perto, quando percebeu Deus descendo, se afastou. O povo se afastou da presença de Deus. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Aqui está um ponto muito importante, um ponto chave aqui nessa parte. E o Senhor falou comigo algo interessante. Hoje a gente, muito das vezes, a gente prefere ouvir, às vezes, um pastor, um pregador, ouvir um irmão, a opinião de alguém, mas a gente não dá ouvido, às vezes, para o Espírito Santo de Deus. E essa passagem aqui, ela me fez refletir muito do que acontece nos dias de hoje. Porque a gente prefere ouvir pessoas, porque pessoas a gente pode questionar a sua vida, a sua integridade. Então, dessa época, as pessoas já preferiam ouvir pessoas, porque as pessoas elas poderiam desacreditar, poderiam contestar,
poderiam não acreditar. E aqui eles preferiram ouvir Moisés do que ouvir a Deus, porque se eles ouvissem Deus, eles morreriam. E hoje eu fico pensando, será que a gente não está preferindo ouvir pessoas ao invés de ouvir o Espírito Santo? Porque ouvir as pessoas, quando alguém às vezes nos corrige, ou às vezes alguém nos entrega algo do Senhor, a gente ainda pode contestar a vida dessa pessoa. Mas quando é o Espírito Santo que fala conosco, acontece isso que o povo falou. Quando o Espírito Santo fala comigo, eu acabo morrendo. Eu tenho que morrer para as minhas vontades. Porque o Espírito Santo eu não tenho como contestar. O que eu vou falar do próprio Deus? Como eu vou não crer no próprio Deus, no próprio Espírito Santo? Então hoje acredito que a gente ainda acabe fazendo isso ainda. A gente prefere ouvir pessoas, mas não ouvir a Deus, porque se a gente ouvir a Deus, a gente vai ter que mudar o nosso estilo de vida, a gente vai ter que morrer para as nossas vontades. Então, isso foi um alerta que o Senhor me deu da importância de a gente ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir diretamente, ter esse relacionamento, não se afastar como o povo fez, ter medo dessa transformação, medo do que Deus vai falar. Acredito que muitas vezes deixam de perguntar as coisas a Deus, deixam de orar a Deus com medo de dar resposta, com medo do que Deus vai falar. Porque se ele fala, como eu vou contestar? Se ele manda eu fazer alguma coisa, como é que eu vou contestar Deus? Agora, se algum homem, algum irmão, algum pastor, algum pregador falar, eu ainda posso contestar, mas meu irmão vive, por que eu tenho que viver? Então é muito importante, irmãos, essa nossa comunhão com o Espírito Santo, porque ele a gente não tem como contestar. E ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos dar continuidade aqui. Versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais. Isso aqui é algo importante. Todas as vezes que o Espírito Santo nos revela algo, fala algo com nós que vai gerar uma transformação na nossa vida, normalmente gera um medo. O medo é o primeiro sinal, é o primeiro que ataca. Para quê? Porque o medo ele nos paralisa. Ele nos impede de a gente caminhar para a transformação que o Espírito Santo tem para nós. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar e para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé ao longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu te falei, eu te falei, que eu falei convosco, Deus dos céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não farei para vós. Então foi uma direção aqui que o Senhor deu a Moisés, que era para que o povo não fizesse, né? Deuses, outros deuses a não ser ele. Porque se a gente voltar aqui no versículo 20, uma das primeiras mandamentos, primeiras ordens, foi justamente isso, para que diante de Deus o povo não tivesse. No capítulo 20, versículo 3, ele disse: não terás outros deuses diante de mim. E aqui ele reforçou para Moisés: deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. E aqui ainda ele reforça algo: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. O que Deus falou comigo sobre esse altar de terra? O altar de terra nada mais é do que nós mesmos, nosso coração, nós somos o pó da terra. Então esse altar de terra não é um lugar, somos nós. O altar que nós temos que levantar para Deus está dentro de nós, é o nosso coração, tem que ser um altar para o Senhor. Este é o altar de terra. Né? E agora, para a gente dar sequência aqui, Êxodo 32, para a gente poder completar essa primeira parte aqui da leitura, para a gente entender aqui o que o Senhor quer falar conosco aqui.
Capítulo 32, versículo aqui, o primeiro. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, porque aqui, irmãos, o Moisés ficou 40 dias e 40 noites no cume do monte com Deus. Então o povo aqui já não sabia mais o que tinha acontecido com Moisés. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Não sei se vocês perceberam aqui. Quando Deus falou para Moisés descer, quando ele retornasse era para que Arão estivesse junto. Porém, Arão estava junto do povo aqui, ó. Fazendo-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a Moisés, a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Isso aqui, ó, é o que tinha no coração do povo. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, no coração do povo, eles tinham que Moisés, este homem, tinha tirado eles do Egito. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-me. Então todo o povo arrancou os seus pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele o tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Justamente aquilo que o Senhor tinha ordenado que não fizesse. Só que o que aconteceu? Como o povo tinha saído da presença de Deus aqui, que era para ele estar no pé do monte, se eles estivessem no pé do monte, eles teriam ouvido o que Deus tinha falado a Moisés, mas o povo estava afastado. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com o burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E o dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram a ofertas pacíficas. E o povo assentou a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Isso aqui, o que me remeteu? A mesma coisa que aconteceu lá em Noé. Quando Noé chamou o povo para dentro da arca, o povo bebia, comia, se folgava, se dava em casamento. O povo não deu atenção. Isso é que acontece quando o povo come, bebe e se folga e não presta atenção no que o Senhor tem falado. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo... Olha, Deus provando o coração de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Primeiro Deus diz assim: vai Moisés, desce, desce porque o povo está fazendo coisa errada. No versículo seguinte o Senhor parece que está pedindo uma autorização. Não, deixa que o meu furor se acenda contra o povo. Como se Deus precisasse pedir autorização para Moisés. Só que o que eu identifiquei também nessa passagem? A importância de um intercessor. Porque aqui Deus deu uma oportunidade para Moisés ser um intercessor pelo povo. Porque ele não podia pedir essa autorização. E aí o que Moisés faz? Já no seguinte.
Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Moisés revela o coração dele. Diz assim: não é meu povo, é o seu povo. E aqui ele vai seguir dizendo assim, ó, que tu tirastes, versículo 11, que tu tirastes da terra do Egito com grande mão forte, com grande força e com forte mão. O que Moisés está fazendo aqui? Está dizendo assim, não, o meu coração está correto, o meu coração não está igual ao coração do povo. Ele acha que fui eu que tirei o povo do Egito. Eu sei que foi o Senhor. Essa é a grandeza de um intercessor. Além de interceder, é colocar Deus no seu devido lugar. A glória dele, tudo é para ele. Então ele sabe que tudo que foi feito, tirar o povo da escravidão, foi obra do Senhor. E o intercessor sabe disso. Ele não quer se colocar no lugar de Deus. Ele não quis tomar aquela glória para ele. Então Deus aqui provou o coração de Moisés para ver se realmente ele estava com o coração certo, não estava com o coração igual do povo. O povo achou que era o Moisés que tinha tirado eles do Egito. Mas vamos dar sequência aqui. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da tua ira, do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés dizendo para que Deus se tornasse da sua ira, para se arrepender da sua ira. Olha a ousadia de um intercessor. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vós, a vossa semente, toda esta terra, de que tenho dito, para que as possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do seu mal, que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus, também escritas eram a mesma escritura de Deus, esculpidas na tábua. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido cantam, dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Por quê? Porque como o povo ainda não sabia das leis e o povo, como não estava no pé do monte, não tinha ouvido o que Deus tinha falado, antes que o povo soubesse do que Deus tinha falado, então ele quebrou, para que o povo não soubesse do que eles estavam fazendo, era totalmente errado. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o espargiu sobre a água e deu ao beber aos filhos de Israel. Então ele desmanchou todo aquele bezerro de ouro, espalhou todo o pó na água e deu para o povo beber. Não sei se todos os irmãos sabem aqui, mas o ouro, ele é um símbolo da divindade do Senhor na terra. Então, aqui, Deus de já, o Senhor estava apontando que ele não queria uma imagem e que ele gostaria de habitar dentro de nós. Então, eles estavam com o símbolo certo, né? Eles estavam com o ouro, que era o que configurava a presença de Deus. Porém, eles fizeram da maneira errada, que era fazer uma estátua. E então Moisés moeu todo aquele ouro e deu para eles beber, para que eles entendessem que a presença de Deus tem que estar dentro de nós. E Moisés disse a Arão: que tem que tem feito este povo que sobre ele tornaste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do teu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que
vão diante de nós, porque não sabemos não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Olha o coração de Arão. E detalhe, Arão também era um líder. Por isso a importância de a gente estar perto de Deus, ter esse relacionamento com Deus. Para que a gente, quando ouvir um líder falando, um pastor, alguém falando, a gente não seja enganado, não seja confundido. Né? E aqui um detalhe mais grave ainda, foi que o líder se deixou ser influenciado por aquele que ele deveria conduzir, aqueles que ele deveria cuidar. Como se fossem as ovelhas cuidando do pastor. Nossa, vamos para frente aqui. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-os que deram, e lancei ao fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e a cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. Isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou grande pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risque-me, peço do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vós, pois, agora conduzi este povo para onde eu tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles e o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Então tá aí, uma leitura extensa, mas só para a gente ter uma ideia, tinha que fazer toda essa leitura para que a gente pudesse compreender um pouquinho do que o Senhor queria falar conosco sobre o comportamento do povo. Né? Então o Senhor deu essa ordem a Moisés, Moisés obedeceu as ordens do Senhor, fez conforme o Senhor tinha dito, porém o povo, quando sentiu a presença do Senhor, o povo acabou se afastando do monte, ficou ao longe. Então, ao longe, o povo não conseguiu ouvir o que Deus iria falar com Moisés. Então, esse uma preocupação que a gente tem que ter se a gente realmente está na presença de Deus, se a gente está perto de Deus, se a gente está na presença dele, para que a gente ouça o que ele está falando, para que quando um líder, um pastor, um líder na nação fale conosco, a gente não seja confundido, ou que quando algum irmão surja com alguma ideia que não condiz com a palavra, a gente possa confrontar, que a gente possa direcionar da forma correta. Se algum dos irmãos tivesse ficado perto do pé do monte, esse com certeza diria: irmãos, isso não é uma boa ideia. Eu ouvi Deus falar não fazer deuses de estátua. Porém, como o povo estava longe, com medo do que ia falar, o povo não ouviu. E aqui a gente vê a importância de a gente ter esse relacionamento com Deus. É muito importante a gente ler as Escrituras, ver o que o Senhor está falando através das Escrituras. Por mais que às vezes a gente não entenda o que o Senhor está falando, leia a Bíblia. A partir do momento que você ouvir uma pregação, às vezes
vê uma situação, o Espírito Santo ele vai te trazer à memória aquilo que você leu e ele vai te trazer entendimento. Agora, o Espírito Santo ele não tem como te dar entendimento daquilo que você não leu, daquilo que você não sabe, daquilo que você não viu. É como qualquer outra coisa, uma profissão. Não tem como alguém chegar e te dizer, ó, é assim, assim, assim para você fazer nessa profissão se você nunca estudou, nunca viu, você nunca passou por aquilo. Agora, quando você começa a, 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 a realizar alguma atividade, você fazer, por mais que você não saiba fazer tudo, mas como você está no meio daquilo, daqui um pouco a pessoa vai te falando, você vai lembrando, ah, isso aqui eu já vi, ah, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já tive experiência com isso, vai vindo à memória. E a mesma coisa na palavra. Quando você lê, você pode não entender. Mas daqui um pouco o Espírito Santo vai te trazer uma situação, Deus vai criar uma situação, e aí Deus vai falar contigo através do Espírito Santo. Ele vai te trazer memória. Eu li isso, agora estou compreendendo o que está dizendo nesse texto. Mas o Espírito Santo não consegue te revelar algo que você não leu. Então ele vai falar através daquilo que você leu. Ele vai criar situações e ele vai te explicar as situações através desse relacionamento, disso que você já leu. E eu quero trazer agora uns outros versículos que vai estar confirmando sobre isso que a gente leu, está em 1 Coríntios 3,16. Aqui são, só para confirmar agora, são leituras rápidas, mais demoradas que a gente já foi. 1 Coríntios 3,16 diz assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Lembra lá atrás, quando ele falou que o altar que deveria ser feito seria um altar de terra? Nós somos o altar de terra. Nós somos do pó da terra, fomos feitos do pó da terra. A Bíblia diz que, uma parte da Bíblia diz que o homem pede para que Deus troque o coração de pedra para um coração de carne. A carne é feita do pó da terra. Então, o nosso coração tem que se levantar do altar. O altar tem que ser dentro de casa. A nossa adoração não é quando a gente vai à igreja, até porque nós somos a igreja. Então, a nossa adoração tem que ser constante. Tem que estar em espírito e em verdade, como diz a palavra, que é o que os verdadeiros adoradores vão adorar, em espírito e em verdade. Então, o altar nosso tem que estar dentro. Outro versículo fala sobre o relacionamento pessoal. Hebreus 3. Vou buscar rapidinho aqui, ó. Hebreus 3, do 7 ao 8. Já lá no Novo Testamento. Diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aprovação no dia da tentação no deserto. Então, quando o Espírito Santo falar, não endureça seu coração. Não tenha medo, porque eu vou morrer se eu fizer isso, de ter essa insegurança. A gente tem muita insegurança de quando a gente ouve o Espírito Santo falar, a gente tem insegurança em cumprir com aquilo que o Espírito Santo tem falado. Então, não endureça seu coração. Creia, faça aquilo que ele está te pedindo. Né? É uma forma de a gente morrer para as nossas vontades e cumprir com a vontade de Cristo. E tem uma outra passagem aqui, só para eu encerrar a leitura, João 16, que vai complementar aqui também. João 16, do 7 ao 15. Vai dizer assim, todavia digo-vos a verdade, que vós convém, esse último aqui vai fechar com chave de ouro e vocês vão entender a importância do relacionamento com Deus. E o porquê que a maioria dos irmãos às vezes não consegue receber tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Porque as pessoas acham que agora eu me converti, ou eu creio em Deus, eu sou filho, Deus é obrigado a me entregar tudo que é dele. Não, porque já que Deus está dizendo que eu sou filho, então toda a herança dele é minha, ele é obrigado a me dar.
Mas vocês vão entender que até para você receber as coisas de Deus, tem um processo. As coisas de Deus é tudo organizado. E através desses versículos que a gente vai ler agora para finalizar, vocês vão entender como que você faz para poder receber todas as coisas de Deus. Versículo 7 do capítulo 16 diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, aqui Jesus falando, tá, gente? O Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então veja, qual é o pecado aqui que Jesus está focando, está dando ênfase? É não crer nele. E como é que você pode crer em Cristo? Através do Espírito Santo. Então, quer crer nas coisas que o Senhor vai fazer, que o Senhor tem para fazer? Busque no Espírito Santo. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber, olha, ele está falando do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem, aqui Jesus falando, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O que ele está dizendo aqui? Tudo que é do Pai é meu. E tudo que é dele, ele vai entregar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos anunciar. Então, irmão, se você está pensando assim ainda, por que tem muitas coisas do Senhor que você ainda não está recebendo, está aí a resposta. Assim como numa batalha tem a cadeia de comando, para você receber as coisas do Senhor também tem a cadeia de comando. Tudo é de Deus. Tudo que é de Deus se tornou do Filho. Tudo que é do Filho, ele vai entregar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos anunciar. Então, quando você quiser receber algo da parte de Deus, tenha essa comunhão com o Espírito Santo. Senão, não tem como você quebrar essa cadeia, não tem como você receber de outra forma, a não ser através do Espírito Santo. Por isso que eu fiz toda essa leitura hoje, falando lá do Antigo Testamento, falando do comportamento do povo que, ao invés de querer estar perto para ouvir a voz do Senhor, se afastou. E aí eu fico pensando, será que nós não estamos se afastando de Deus? E quando a gente se afasta, será quantos bezerros de ouro a gente não tem feito? Quantas coisas erradas nós não estamos fazendo que desagrada o Senhor só por não estar perto dele, que se nós estivéssemos perto dele, recebendo tudo do Espírito Santo, a gente não estaria fazendo coisa errada, não estaria fazendo algo que desagrada ao Senhor. Não é nem fazer coisa errada, é fazer algo que desagrada o Senhor. Então, essa palavra o Senhor compartilhou comigo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é algo para expressar assim, a importância de a gente ter esse relacionamento. Por mais que seja pequeno, ler um versículo, ler um capítulo, mas ter esse tempo de leitura, ter esse tempo de calma na presença do Senhor. A gente acaba, às vezes, querendo fazer as coisas para Deus. Nós temos que pensar uma coisa, irmãos. Deus, ele é Espírito, e o Espírito habita na eternidade. Tudo que o Senhor tinha para fazer, Ele já fez por nós. Na eternidade está tudo feito. Nós estamos vivendo aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que o Senhor fez. Então, para Deus está tudo feito. Ele não precisa que nós façamos algo para Ele.
o mais importante nós estarmos, para ele, o mais importante nós estarmos na presença dele. Para quando ele precisar de nós, para a gente poder fazer parte dos planos dele, a gente tem que saber o que é para fazer. Então, eu tenho que estar perto de Deus, eu não posso ter medo de ele me falar algo que vai confrontar o meu caráter, algo que eu faço que ele vai me falar, vai me confrontar. Ah, eu vou ter que deixar de fazer isso porque Deus falou. Então, às vezes a gente se afasta para não ter que ouvir. A gente às vezes se afasta para não ter que mudar o nosso modo de viver. Então, a gente toma essa decisão. Se a gente realmente quer viver o melhor de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós temos que se decidir. A gente não pode ter uma parte só de Deus, um pedaço. Né? Jesus Cristo, quando se entregou por nós, ele se entregou por inteiro. Ele cumpriu com o seu papel por inteiro, ele não fez pela metade. Então, se a gente for realmente se entregar, a gente se entregue de verdade, que a gente ouça o que ele tem para dizer, o que ele espera de nós, se é para fazer, se não é para fazer, se é para ficar só na presença dele, o que ele quer que nós mudamos no nosso comportamento. Porque se Arão tivesse ficado perto do pé do monte, com certeza o comportamento do lado de Arão seria diferente. E o povo ia analisar o comportamento de Arão e não ia dar essa ideia. Ou eles não iam fazer isso. Eles fizeram com a autorização. Na verdade, não foi nem com a autorização. Quem fez foi o próprio líder. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De ter esse relacionamento para que nenhum líder, nenhum pastor, nenhum pregador venha nos tirar do foco, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Né? Porque quando você ouvir uma palavra, essa palavra só vai ser para confirmar aquilo que o Senhor já tem falado ao teu coração. Isso não vai trazer confusão. Bom, irmãos, então, eu tinha para compartilhar aí com os irmãos essa palavra, para chamar a atenção da importância, da nossa importância, né? Principalmente como o cabeça da casa, a gente cuidar da nossa família, a gente precisa estar perto do Senhor para saber direcionar a nossa família. Então, essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade é do homem de conduzir toda a sua casa e de interceder pelos seus. Né? E também a responsabilidade do homem de ter esse relacionamento com Deus, de ouvir a voz do Espírito. Né? A gente fazer esse esforço. Bom, irmãos, não sei se vocês têm alguma coisa para compartilhar, alguma coisa para falar, mas da minha parte era isso. Vocês têm alguma experiência relacionada a isso também? Dessa importância de ter esse relacionamento, o quanto é diferente a gente ouvir o conselho do Senhor e a gente seguir, trilhar nesse caminho, que é o conselho do Senhor.